Fala pessoal, tudo bem? Marinho falando aqui da Escola Serigrafia e você vai receber agora exatamente o primeiro vídeo, o vídeo número 1 mesmo. O de ontem foi uma introdução mostrando do que o Photoshop é capaz e agora, depois da vinheta aqui, você começa comigo aí o primeiro vídeo sobre o Photoshop, aprendendo Photoshop do início básico ao avançado, tá bom? Então, depois da vinheta você vê aí comigo. Logo depois da vinheta eu vou colocar também aqui uma arte que eu estou fazendo a pintura dela para depois fazer um super simulado aqui na Escola Serigrafia, tá? E já para deixar vocês com água na boca, não perder esse curso sensacional que eu estou lançando como prometido, cada dia uma nova aula, e você vai ver aí um trechinho da pintura que eu estou fazendo aqui no Photoshop, né? Fazendo a cobertura de uma arte que era simplesmente branco e preto, né? Tons de cinza, e agora eu estou transformando ela em colorido, tá bom? Então, e depois da vinheta, depois desse início da arte em pintura, a gente começa com o vídeo número 1. Tchau! Pessoal, Marinho novamente, interrompi o vídeo aí rapidinho que eu lembrei de um recado que eu queria dar para vocês e não dei no começo lá do vídeo. Então cortei rápido aqui e coloquei essa minha informação aqui. Eu criei um grupo, tá, no Telegram. O que é o Telegram? O Telegram é um WhatsApp melhorado, tá? É um aplicativo igual ao WhatsApp, só que ele tem algumas funções muito melhores, muito superiores, né? Uma das funções dele que eu mais gosto é exatamente a timeline dele, ou seja, cada informação que você manda lá no grupo que você cria, ela vai ficar para sempre, ad eterno, naquele grupo, tá? E os novos participantes que forem adicionados àquele grupo, eles vão poder revisitar aquelas mensagens que foram trocadas no grupo lá bem antigamente, né? Antes daquela pessoa ter entrado. Então esse é um recurso muito bacana do Telegram que não tem no WhatsApp. Então o que você vai fazer? Se você quiser receber conteúdos exclusivos aqui da Escola Serigrafia sobre Photoshop, sobre silkscreen, serigrafia, dicas e macetes na hora da impressão serigráfica, todos os cursos e novidades que a Escola Serigrafia lança, que eu lanço aqui na Escola Serigrafia, informações de workshops, produtos exclusivos que a gente lança com desconto, equipamentos, etc. Você tem que entrar agora nesse grupo, tá? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no YouTube. Tem um link lá para você clicar e automaticamente você já entra no grupo no Telegram, tá? Se você não tem o Telegram, você pode instalar no seu celular, no seu Android ou no seu iPhone, enfim. E aí você instalou, ele não é pesado, você vai ter lá o WhatsApp funcionando no teu celular, se você já tem, e você vai ter também o Telegram funcionando no teu celular.
Eu tenho os dois, exatamente porque o WhatsApp é sensacional em termos de quantidade de pessoas que utilizam no mundo inteiro, mas em termos de funcionalidades, o Telegram tá dando um banho no WhatsApp, principalmente para esses recursos de divulgação, de informações, vídeos, etc. Tá? Então esse é um recadinho rápido. Entra lá, clica aqui, dá um pause no vídeo aí, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e acessa o nosso grupo exclusivo da Escola Serigrafia comigo no Telegram para você receber conteúdos exclusivos, informações, descontos, novidades, informações sobre lançamentos de novos cursos, datas de workshops, etc. Então não deixa de participar do grupo aqui no Telegram da Escola Serigrafia, o meu grupo que eu criei agora. A gente vai falar sobre Photoshop, sobre silkscreen, dicas sobre tintas, tipos de tintas, técnicas, enfim, tudo relacionado às técnicas e a tudo que eu ensino aqui no canal da Escola Serigrafia, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no Facebook, tá bom? Então te espero lá, clica agora aqui, entra no Telegram, instala o Telegram se você não tem ainda o aplicativo, instala e depois clica e entra aqui no grupo exclusivo do Telegram, que eu tô te esperando lá. Tchau, continua com o vídeo aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Estou com nossa interface aqui do Photoshop aberta, tá? Eu estou usando o Photoshop CC 2020, tá? Então você pode acessar lá o site da Adobe, adobe.com, e baixar uma versão trial para que você faça o teste, para que você acompanhe os treinamentos aqui do curso. Ou se você quiser, você pode também fazer a compra da licença do Photoshop, né? A Adobe hoje em dia ela trabalha com a licença que você paga mensalmente, um valor mensal de 80 e poucos reais, de 90 e poucos reais, 100 e poucos reais, enfim, tá? Eu estou usando aqui exatamente uma assinatura onde eu tenho alguns aplicativos e eu pago mensalmente por essa assinatura. Pois bem, estou com a Adobe CC 2020 aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a interface, tá? Então aqui eu estou com a minha interface aberta. Eu tenho ao lado esquerdo a barra de ferramentas principal, tá? Essas ferramentas aqui. Na parte superior, a barra de propriedades, ela se altera de acordo com a ferramenta que você vai selecionando, ó. Estou selecionando ferramentas diferentes aqui, e aí as propriedades para cada ferramenta, elas se alteram e são apresentadas nessa parte superior aqui, nessa barra de propriedades da ferramenta que você estiver trabalhando. Logo acima eu tenho o menu, né? O menu de acesso às opções, né? Comandos do próprio Photoshop. Do lado direito, eu tenho outras caixas de ferramentas específicas, por exemplo, Layers, né? Por exemplo, a caixa de Layers, Channels, Paths, Properties, etc. Então, aqui à direita a gente vai usar muito também as caixas de ferramentas durante o treinamento. Embaixo eu tenho o meu SWOTs e meu Picker e o Color, né? A caixa de cores. E essas ferramentas são variadas, tá? Você tem aqui também dentro do menu Window, ó. Se eu clicar, eu tenho várias outras opções de caixas que eu posso abrir aqui, caixas de ferramentas e opções. Por exemplo, Info, por exemplo, Prop SWOTs, olha aqui, ó, cliquei, ele me dá a paleta de cores aberta, que é onde eu posso criar várias paletas de cores, etc. Então, toda essa área aqui é o que a gente chama de área de trabalho do Photoshop, tá? Essa área de trabalho, ela é configurável de acordo com o teu gosto ou de acordo com o trabalho que você quer executar. Como é que a gente vê isso? Você pode vir aqui no menu Window Workspace, então é o que ele chama de Workspace. Um detalhe interessante, é bom você usar o Photoshop em inglês, tá? Eu não oriento ninguém a utilizar o Photoshop em português, porque quando você precisa de uma literatura, precisa aprender coisas novas e mais profundas do Photoshop, você só vai encontrar literatura, a maioria das literaturas, seja e-book, seja vídeos e por aí vai, você vai encontrar a maioria com o Photoshop em inglês. Então, se você tiver o Photoshop em português para trabalhar, você vai dar com os burros na água, tá? Então, essa é a minha dica. Eu sempre falo para os alunos na Escola Serigrafia aqui para utilizarem sempre o Photoshop em inglês, né, nos cursos presenciais quanto nos cursos online. E aqui, nesse curso, que é o curso online gratuito que eu criei, comecei ontem, estou ministrando para vocês, eu oriento sempre utilizar o Photoshop em inglês, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a área de trabalho, Workspace. Então o Workspace nada mais é do que a configuração dessa área de trabalho toda aqui do Photoshop. Então Window, Workspace. E aqui você tem várias áreas de trabalho pré-definidas, ó. Por exemplo, 3D, aí ele mudou, tá, toda a estrutura aqui do Photoshop para trabalhar com criações 3D. Vou voltar lá, Windows Workspace Motion, para trabalhar com criação de vídeos e animações.
Windows, Workspace, Photography, para trabalhar com tratamento de imagens para fotografia e por aí vai. E eu criei uma aqui que é a Escola Serigrafia. Eu dei um nome para essa Workspace e chamei de Escola Serigrafia. Então você mesmo pode criar a sua Workspace, né? E pode colocar as ferramentas que você mais usa no dia a dia ali para trabalhar no Photoshop, tá? Se a tela que você tem aí, a partir do momento que você está vendo esse vídeo aqui, assistindo esse vídeo que eu estou ensinando, ministrando essa aula, se você vir no teu Photoshop, baixar a mesma versão e tiver alguma coisa diferente na tela, você já sabe que são essas configurações de Workspace e as configurações aqui de paletas do Windows, que você tem que clicar, né, para aparecer aquelas paletas que você quer ativar. Por exemplo, se eu quero brushes, eu clico aqui, ó, aparece a paleta de brushes. Se eu quero o info, clico, aparece aqui o info. Se eu quero a paleta de parágrafos, aparece aqui, ó. Se eu quero gradiente, aparece aqui. E assim vai, tá? Então, essa aula inicial, onde eu estou mostrando exatamente do zero, é exatamente para você ter esse entendimento de como configurar o teu ambiente para trabalho no Photoshop e configurar também para que ele fique igual ao que eu estou usando aqui, para que você possa acompanhar as aulas, tá? Então, isso tudo é configurável. Digamos, então, que eu queira resetar, quero voltar para o Workspace, né, a área de trabalho, igual ela vem de fábrica do Photoshop. Então, você vem aqui em Windows, Workspace, Essentials, Default, tá vendo? Essa opção Default aqui significa padrão em português. Então, o Essentials Default é a área de trabalho configurada do Photoshop padrão, tá? Então, Essentials Default. Tá? Então, é a área padrão que ele configura aqui para você. E você pode partir da área padrão do Photoshop para criar a sua própria. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar sempre com o History aqui, que são as ações que você vai executando, tudo que você vai fazendo ele vai armazenando aqui, então é onde você controla o avançar ou voltar de qualquer ação. Gosto de trabalhar com a ferramenta de texto aqui também, é disponível, parágrafo, então as duas ficam juntas. Gosto de trabalhar com layers, channels e paths, que eu uso muito também. O swatches, que é a paleta de cores, também eu deixo sempre ela visível aqui. Né? E o info eu jogo ele aqui para fora, você pode clicar, arrastar e jogar para fora, tá igual eu estou fazendo aqui, ó. Então essas ferramentas, elas não ficam presas ali para sempre na paleta. Você pode clicar, não quero ali, eu quero para o lado de cá esquerdo. Você clica e arrasta. Se você quiser voltar, você clica e joga aqui dentro, ó, em qualquer área que você queira, e ela passa a se incorporar naquela região que você quer que ela trabalhe ali, onde você quer visualizar. Gradientes eu não uso, né, principalmente no dia a dia é muito difícil eu usar, então não deixo ela ativa. Porém, nessa aula de hoje eu vou dar um exercício aqui, já mostrar um exercício, eu vou usar um gradiente nele para vocês entenderem, então vou deixar ela aqui por enquanto, tá? Paleta de propriedades também uso de vez em quando, inclusive no vídeo que eu lancei ontem eu usei essa paleta de propriedades, né? A Properties, para vocês verificarem aí as ações que eu executei ontem, e é isso. Do lado esquerdo, então, eu tenho as ferramentas de uso contínuo no dia a dia, tá? Então, a ferramenta de seleção, ferramenta de corte, né, e marcação de áreas, retângulo, elipse, ferramenta laço, que também é para você fazer seleções, varinha mágica para seleção, o crop para você cortar, o conta-gotas para pegar cores específicas no Photoshop, ferramenta Pencil. E um detalhe, todas essas ferramentas que tem um botãozinho aqui, um íconezinho do lado, ó, um triângulozinho, significa que dentro dela, se você clicar e segurar, tem outras subferramentas ali dentro. Por exemplo, o Pencil aqui, que é o lápis, ele sempre está junto também com o Brush, tá? Que é o pincel. Então, ó, você clica, segura e pode trocar para uma e para outra. E você vê do lado uma letra também que é o atalho, tá? Por exemplo, o V, eu vou para a ferramenta de seleção aqui, o ponteiro de seleção. Olha aqui o atalho V. Uma outra coisa interessante é que nessa versão do Photoshop, acho que desde a versão CC 2018, você quando coloca o mouse em cima de uma ferramenta, ele te dá um mini manual rápido, né? Um videozinho, um mini manualzinho de como aquela ferramenta funciona, tá? Então olha ali você tem as opções para entender como é que é o funcionamento da ferramenta. Então se você tiver alguma dúvida, clicou ali, não precisa nem clicar, colocou o mouse em cima, ele vai te abrir um mini tutorialzinho, né? Um tutorial, né? Seria tutorial aqui na nossa língua, uma mini apostilazinha em vídeo, né? Uma videodocumentação para você saber como usar aquela ferramenta ali, tá legal? Bom, essas ferramentas elas também não são
fixas aqui. Você tem uma variedade, uma infinidade de ferramentas aqui no Photoshop. Se você clicar nesse reticências aqui, significa que você vai abrir a caixa de opções. Ó. Então tem várias outras ferramentas que você pode trabalhar e lançar mão para utilizar no Photoshop. Tá? Se eu clicar aqui na primeira opção, eu Edit Toolbar, eu vou editar a minha caixa de ferramentas. Tudo que está do lado esquerdo é o que já está ativo, já está disponível, e o que está do lado direito são as opções que não estão disponíveis, aqui não estão sendo visualizáveis. Então eu posso torná-las disponíveis. O que eu faço? Eu clico seguro e arrasto aqui para a direita. Então eu vou colocar, por exemplo, a ferramenta de seleção polígono junto com laço. Coloquei aqui junto com o grupo do laço. O Magnetic Laço também vou usar, tá? Vou colocar ele aqui. Uma outra ferramenta, deixa eu ver se tem mais alguma outra ferramenta aqui que eu gosto de usar. Deixa eu ver. Então a maioria delas já estão ativas, as que eu uso corriqueiramente no dia a dia. Tem as ferramentas do Erase Tool aqui, né? Que é a borracha. Eu gosto de usar todas elas nos meus projetos, eu uso muito. Então eu vou colocar aqui tanto a Magic Erase Tool quanto a Background Erase Tool. Depois, durante os treinamentos aqui do curso, eu vou mostrar para vocês qual é a mágica que essas ferramentas podem oferecer no uso diário. Tá? O Paint Bucket Tool está aqui já, o Gradient também. Enfim, então fiz essas configurações, eu dou um Done, né, que seria um OK, e já está aqui configurado. Olha aqui, ó, o meu ferramenta polígono e o Magnetic Laço já estão disponíveis junto com o laço comum. A ferramenta também, qual foi a outra que eu coloquei aqui? As borrachas, ó, o Background Erase Tool e o Magic Erase Tool. Então, todas elas disponíveis aqui também. Então, vamos lá. Vamos começar na prática. Aqui do lado direito, ó, essas setinhas de cada barra, se você clicar, você expande ou reduz ou contrai, né? Expande ou contrai, tá? Expande ou contrai, certo? Então você pode também clicar na barra lateral, com elas contraídas, e contrair mais ainda, deixar só a barra numa forma vertical bem reduzida para você aumentar a tua área, teu espaço de trabalho aqui. Vamos clicar aqui no File New, que seria criar um arquivo novo, tá? Então, File New. Cada menu desses, a maioria tem atalhos, você vê aqui do lado, ó. File New, para você abrir um arquivo novo, seria o Ctrl N. Então eu posso vir aqui em File New, ou simplesmente dar um Ctrl N. Ele me abre a mesma tela de novos arquivos. Se eu quiser abrir um arquivo que já existe, eu posso clicar duplo aqui na área disponível do Photoshop, né? Clico duplo, ele abre, ou posso vir aqui em File Open, tá? File Open, você abre a janela de opções de busca de arquivos, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero criar, na verdade, mostrar para vocês um trabalho rápido de uso do Photoshop aqui, para que você já comece a se ambientar aí com nossa querida ferramenta que é o Photoshop. Então, eu vou dar um Ctrl N aqui, seria File New, né? É a mesma coisa vindo aqui, ó, File New, Ctrl N. Vou trabalhar aqui o Photoshop nessa versão, nas últimas versões ele vem com essa caixa disponível para você usar padrões pré-definidos. Eu vou colocar aqui um formato de A3. Como eu trabalho muito com o Photoshop aqui para silkscreen, normalmente a gente usa formatos A3 ou até maiores, tá? Vou trabalhar com 300 dpi, ok, e vou dar um Create aqui, tá? Dei a opção Create. Eu quero agora, por exemplo, essa página aqui, o A3, ele está na vertical, eu quero colocá-lo na horizontal. Então eu vou vir aqui em Image, Image Rotation, 90 Clockwise, ou seja, tanto 90 positivo quanto negativo vai dar no mesmo, tá? Então vou dar um Rotate aqui e ele coloca na horizontal para mim, ou seja, no padrão de Landscape, né? A área da imagem deitada, tá? E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou trabalhar com as layers aqui, tá? Então, vou clicar aqui para expandir, vou tirar a ferramenta Info, chegar lá para cá, não vamos precisar dela agora, eu vou fechar. E aqui eu tenho a camada de layers, né? A caixa de layers, perdão. Né? Layers são camadas, ou seja, são cada uma das visões e opções que você tem no Photoshop para trabalhar pedaços e partes da imagem de maneira mais versátil possível, tá? Normalmente ele vem com a camada branca, que é o background aqui, mas você pode também configurar isso quando você dá um File New aqui, ó. Você pode dizer, por exemplo, que o background você quer preto, ou você quer uma cor específica e definir a cor. Posso vir aqui no vermelho, dar OK e criar um novo. Então, olha lá, criei um A3 todo vermelho, tá? Então, fechei aqui
Vou fechar, criei um novo arquivo em vermelho, então você pode definir isso, criar transparente, criar preto, criar branco, criar com a cor que você deseja. Tá? Vou clicar aqui no cadeadinho para ele desativar o bloqueio dessa primeira camada. A primeira camada sempre vem bloqueada no Photoshop. Você clicou ali, ele desativa o bloqueio e você pode usar normalmente. Tá? E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou já usar algumas ferramentas que vocês vão corriqueiramente no dia a dia, no trabalho com Photoshop, vão utilizar muito. E aí eu quero que vocês já comecem a pegar a fluência, né, do uso dessas ferramentas aqui no Photoshop, tá? Então, a primeira ferramenta aqui, ó, que é exatamente a ferramenta Move, né? O atalho dela é a letra V, né? Ela serve para você selecionar objetos, selecionar áreas e movimentar, tá? Então, antes de mais nada, eu vou criar aqui, ó, vou vir aqui nessa barra da opção de Layers, você tem vários atalhos aqui, cada um deles serve para uma coisa. O primeiro aqui é para criar nova layer, ele cria uma layer transparente. O primeiro, na verdade, né, é a lixeira, eu excluo. O segundo seria criar nova layer, vou excluir só para vocês verem. O terceiro aqui é para criar grupos de layers, tá? Vou excluir também, não vamos falar sobre isso agora. O quarto é para você trabalhar com opções relacionadas à propriedade das layers, então você tem vários comandos aqui, Solid Color, Gradient, Pattern, Brilho Contraste, né, Brightness and Contrast, Levels, Curves, Exposure, Vibrancy, Hue, Saturation, por aí vai. Então, durante o andamento do curso, a gente vai ver esses comandos com mais propriedade. Depois eu tenho a opção de criar máscara, que a gente vai falar mais à frente. Tem as opções de Blend também, que são recursos que você utiliza, comandos e ações que você utiliza para dar efeitos em objetos dentro do teu trabalho, né? E aqui a opção de linkagem, de mesclagem, de ajuntamento de layers, agrupamento de layers para que elas trabalhem e fiquem unidas. Isso a gente vai ver ao longo do treinamento. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou usar muito esse Solid Color aqui. O Solid Color, ele abre a caixa de cores e você define uma determinada cor para o teu background ali, né? Para a layer que você está trabalhando, tá? E essa opção é legal porque você já começa a introduzir um conceito de uso no Photoshop, que é o trabalho não destrutivo, tá? O que é o trabalho não destrutivo? Você vê que quando eu fiz isso, ó, vou repetir aqui, cliquei aqui no desenhozinho da bolinha ali, cliquei no Solid Color, olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele cria para mim automaticamente uma nova camada, uma nova layer e deixa a layer inicial intacta, tá? Então ele criou uma nova layer, nessa layer eu vou colocar aqui a cor, um azul bem fechado, né? Um azul marinho aqui fechadão, ok, coloquei. Eu vou criar um outro efeito aqui, ó, gradiente. Vou clicar no Gradient, vou escolher aqui você tem, se você clicar, você tem várias opções de gradiente disponíveis, tá vendo? Vários exemplos, né? Tem vários outros exemplos aqui dentro disponíveis, ó. Então você pode escolher. Eu quero que depois desse vídeo ou durante o vídeo você vai dando pause e vai brincando com esses efeitos aqui, ó, tá? Então você dá uma fuçada. Nada melhor do que praticar para você aprender. Não fica só assistindo o vídeo, não. Se você quer aprender de verdade, você assiste e pratica, tá? Então, vou escolher, por exemplo, aqui esse efeito aqui preto e branco, né? Ou preto e transparente. Vou botar o preto e branco aqui, vou dar OK. Aqui você tem o ângulo, o estilo do gradiente, se você quer ele linear, né? Aqui na horizontal ou na vertical. Se você quer ele radial, fazendo um círculo. Se você quer ele num ângulo determinado, vai definir o ângulo. Ó, rodou aqui, ele muda de acordo com o ângulo que você deseja. Tá vendo? Tá? Se você quer definir reflectivo, tá? E também pode mudar os ângulos e assim vai. Tá? Diamond, ou seja, um efeito de diamante e por aí vai. Então vou usar aqui, por exemplo, o radial. O reverse ele inverte, o que era preto vira branco e o que era branco vira preto. Ou se você tiver em colorido, ó, em outras cores, por exemplo aqui, amarelo e dourado, né, laranja. O reverse vai funcionar revertendo essa disposição, fica praticamente igual, porque você tem 3 cores repetidas aqui. Mas se você clicar e editar, digamos que aqui eu tenha, vou colocar uma cor aqui que seria vermelho, pronto. Ó, coloquei o vermelho aqui, se eu der um reverse agora, ó, fica bem nítida essa mudança. Então ele inverte as posições, tá? Então vamos voltar aqui para o preto no branco, ok? O differ, ele diminui essa passagem aqui grotesca de uma cor para outra, né? Ele faz uma suavidade aqui nessa passagem. E o reset, você vai resetar o alinhamento
do gradiente aqui. Que alinhamento é esse? Quando você abre essa janela de gradiente, se você clicar aqui, ó, você consegue movimentar para onde você quer direcionar o teu gradiente, tá? Por exemplo, refletivo. Ó. Qualquer uma das opções você muda isso. Então isso te abre um leque de possibilidades incrível, né? Você pode criar efeitos incríveis aqui. Por exemplo, eu quero um efeito onde as bordas fiquem escurecidas e o centro apareça a cor. Então vou colocar aqui radial, vou dar um reset alignment, ou seja, mexi para cá, se eu quero voltar para o centro, dou um reset alignment aqui. Então ele volta para o centro, tá? E aqui eu vou mudar a escala. A escala você aumenta ou diminui a intensidade do teu gradiente, ó, tá? Então vou diminuir onde eu quero as bordas mais esfumaçadas, mais escuras, ó. Então vou ficar mais ou menos aqui, ó, no 166, tá? Fiz isso. O ângulo aqui, como eu estou central, não vai influenciar em nada, vai dar no mesmo, tá? Mas você mudando isso, você vai mudar a escalação do teu efeito, né? Então, vou botar um ângulo aqui onde eu tenho as bordas mais escurecidas, pronto, aqui tá bom. E vou dar um OK, tá? Então, eu quero que você brinque com essas opções depois. Olha que legal, ele criou uma outra layer aqui, onde eu tenho o efeito de gradiente acontecendo, tá? Na anterior eu tenho o Solid Color, então agora eu posso, por exemplo, ó, mudar essa cor do fundo. Ah, Marinho, mas eu não estou vendo a cor de fundo. Claro, porque você tem a camada de cima se sobrepõe às demais, né, as de baixo. Então eu vou clicar aqui na de cima, por exemplo, e vou introduzir a vocês um novo conceito, a opacidade da camada ou preenchimento. Tá? Depois eu vou explicar em próximas aulas o que é o preenchimento e a opacidade. O preenchimento está relacionado exatamente ao interior da imagem, interior, sem trabalhar a borda. Então, se você estiver trabalhando com um objeto com borda, o preenchimento vai alterar só a parte interna, que é o fio, né? Fio é preenchimento, e não a parte externa, que seria o contorno. Tá? Aqui, nesse caso, eu não estou trabalhando com borda, então, ó, tanto faz eu trabalhar com fio ou como opacity, vai dar no mesmo. O efeito vai ser o mesmo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é diminuir a intensidade principal dessa camada de gradiente para que ele reduza e comece a ficar meio transparente. Então, ele está mostrando que está embaixo. O que está embaixo é essa camada lilás aqui. Ó. Agora, se eu mudar para vermelho, ó, avermelhado, você consegue ver. Se eu mudar para azul também, tá? Só que o efeito gradiente ele continua também aparecendo. Se eu desmarcar aqui no olhinho, ó, o gradiente some e fica aparecendo só a camada de baixo. Marquei de novo, ele aparece. Então é muito bacana isso porque você consegue criar efeitos incríveis aqui, ó, no Photoshop usando esses recursos. Né? Recursos rápidos, simples, práticos, e você consegue efeitos. Se você fosse fazer, por exemplo, num CorelDRAW da vida, num Illustrator. No Illustrator até seria bem simples também, mas no CorelDRAW você teria que executar uns passos a mais para fazer esse tipo de trabalho aqui. A gente vai ver também durante esse curso alguns macetes no CorelDRAW, que eu vou mostrando no curso de Photoshop também, que eu uso muito também, tanto o CorelDRAW quanto o Illustrator, tá bom? Então, olha só, fiz isso, né? Eu vou fechar mais aqui esse meu gradiente e vou colocar essa intensidade aqui, essa opacidade, vou aumentar ela um pouco mais. Né? Se eu aumentar tudo, fica tudo branco no preto, se eu diminuir, fica tudo mais claro. Então, vou mexer aqui para um ponto que eu acho legal, aqui tá bom, ok. Agora, vou colocar aqui um texto, pego aqui a ferramenta texto, clico aqui dentro e escrevo o que eu quiser. Escrever aqui escola, serigrafia, tá? Cliquei na ferramenta seleção, posso trazer para cá, arrastar para o meio aqui, tá? E aqui em cima, né, quando você clica na ferramenta texto, clicou duplo aqui, selecionar tudo, ó, marcar todo o texto aqui, você tem a barra de opções da ferramenta aparecendo aqui. Então você pode, por exemplo, escolher uma fonte específica que você queira. Vamos escolher essa fonte aqui, ó, The Bold Font, ele mostra o exemplo. Vou aumentar o tamanho. Esse tamanho, você clicando aqui no T, você pode aumentar ele ou diminuir, ó, para a esquerda você diminui, para a direita você aumenta, tá? Ou você pode aqui dentro da caixa colocar a numeração que você queira, ó, eu quero tamanho 100. Então clicou e colocou o tamanho 100. Vou clicar na ferramenta seleção e trazer aqui para o meio, tá? Quando você acerta o meio da layer, ele mostra essa barra rosa aqui, ó, dizendo que você está no meio certinho. Vou escrever outro texto embaixo. Vou colocar aqui outra coisa interessante. Se você der o ESC, ele cancela a atuação. E nessas versões últimas do Photoshop, quando você clica, ele já traz um texto de exemplo, tá? Então, se você der Enter, ele apaga esse texto. Mas você pode usar, por exemplo, aquele texto de exemplo ali, ó. Se você clicar em qualquer parte, ele vem com Lorem Y já
e fica disponível para você, ó, olha lá, escreveu automaticamente isso, né? Se eu não quiser, eu escrevo aqui, ó, curso completo de Photoshop para Silkscreen, tá? Então aqui fiz essas alterações, vou colocar centralizado, vou aqui na minha ferramenta de texto, vou fazer algumas alterações aqui, diminuir o tamanho para 50, aumentar o espaçamento aqui para pelo menos 50 entre uma linha e outra, para deixar de ficar trepado assim, tá? Pronto. Ou posso aumentar mais um pouquinho, vou botar 60 aqui, então você trabalha com entrelinhas aqui, tá? Essas são algumas funções por enquanto que a gente vai mostrar dessa caixa aqui de parágrafo, né? E aqui é a opção rápida de Sharp, de centralização, etc. Vou clicar aqui, trazer para o meio, ó, ficou no meio certinho também. E agora eu vou mudar a cor aqui para branco. Pronto, coloquei branco, eu quero esse resultado aqui. Vou clicar nas duas layers aqui, eu clico na primeira, seguro, clico na segunda, marquei as duas e vou arrastar um pouco para baixo, tá? Então eu quero que você faça como exercício de hoje exatamente esse recurso que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Estou mostrando nessa aula. O curso completo de Photoshop para Silkscreen, eu vou mudar aqui o texto, vou botar Times New Roman, uma fonte bem conhecida aí, né? Bem corriqueira. Vamos mudar ela aqui. Cadê? Clica aqui, vamos lá para baixo, Times New Roman. Opa, tá congelando minha máquina, isso não pode acontecer. Vamos lá, máquina, durante a gravação do vídeo não pode, né? Tá ela aqui, ó, Times New Roman, tá? Se você der um Ctrl T, você ativa as opções de movimentação de tamanho livre aqui, tá? Então esse Ctrl T é para isso. Dou um ESC, tá? Então você pode movimentar, alterar tamanho, alterar outras opções do objeto que está selecionado aqui, a camada que está selecionada. Por exemplo, clico no Escola Serigrafia, dou um Ctrl T, ele mostra essa opção para mim, tá? Então você pode aqui rotacionar, ó, você pode reduzir, aumentar, ampliar, etc. Se você der o ESC, volta à opção normal, tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Essa é a aula inicial de hoje, tá? Não perca, amanhã vai ter mais vídeo falando sobre essa parte introdutória do Photoshop, né? Escrevi Photoshop errado aqui, então vamos alterar, foi rápido. Photoshop, tá? Para Silkscreen, vou botar esse S aqui grande também. Silkscreen é a mesma coisa de serigrafia, tá? Serigrafia é o nosso nome aqui no Brasil e Silkscreen é o nome internacionalizado, né, no mundo inteiro. Então foi esse efeito aqui que a gente criou, rápido, rasteiro, sem problema. E aqui eu tenho a camada de baixo preservada. Ó. Então eu tenho o efeito gradiente, se eu não quiser eu desativo aqui o olhinho. O Solid Color eu desativo e embaixo tem um branco aqui, assumiu até a letra branca, porque branco com branco não aparece, né? Então eu posso, através do Solid Color, mudar isso aqui, ó. Quero azul mais claro, azul mais escuro, quero amarelo, né? Vou mudando aqui, quero verde e por aí vai, tá? Então brinca com esse efeito, eu estou à disposição, qualquer dúvida entra aí no YouTube e deixa o seu comentário, tá legal? E uma coisa que eu falei aqui no início do vídeo, né, na parte mais inicial, vou repetir agora. Entra no grupo lá do Telegram, tá? O Telegram é um aplicativo tipo a mesma coisa que o WhatsApp, só que com as funções muito melhores, tá? Então entra no grupo do Telegram, porque só quem tiver nesse grupo aqui do Marinho, da Escola Serigrafia, recebendo novidades e conteúdos exclusivos, vai saber das coisas que eu tô lançando especiais só para o público que participar do grupo exclusivo aqui do Telegram da Escola Serigrafia. Então tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo no YouTube. Você entra lá, acessa, se cadastra, passa a participar desse grupo. Não é um grupo de spam, a gente não vai ficar mandando mensagem, nem o pessoal vai ficar trocando mensagem, não vai funcionar assim. Vocês só vão receber informativos meus e dicas, macetes, datas de treinamentos, datas de workshop, datas de eventos gratuitos, descontos de produtos e descontos em equipamentos e insumos, tanto da Escola Serigrafia quanto de parceiros aqui da Escola Serigrafia. Enfim, só coisa boa, só coisa legal, tá bom? Então até amanhã na próxima aula. Tchau!